seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido, eu sou o professor César. Essa aula inaugura a nossa playlist sobre progressões. Só que antes de abordar a progressão aritmética e a progressão geométrica, é muito importante para aprimorar o seu raciocínio lógico e também para que você pegue os conceitos, a gente vai trabalhar a ideia de sequências. Então, o que são sequências? Sequências são padrões observados na matemática que você consegue generalizar esses padrões por meio de algum termo geral matemático que você consegue descobrir diversos termos desses padrões. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Você vê muito disso na internet, né? Então olha essa minha sequência. Eu tenho uma bolinha, é a figura 1. Vamos chamar aqui de figura 1. E depois, na figura 2, eu tenho 3 bolinhas. Na figura 3, eu tenho 5 bolinhas. Na figura 4, eu tenho quantas bolinhas? 7. E na figura 5, quantas bolinhas eu vou ter? Você consegue saber? Dá uma olhada. Você deve estar percebendo que ela vai aumentando de 2 em 2. Só que qual que é a nossa ideia? É tentar generalizar isso daqui. Porque, por exemplo, eu te perguntei a figura 5. A quinta figura tem quantas bolinhas? 9. Beleza. E a centésima figura? Quantas bolinhas vai ter? Então, a proposta não é de que você fique fazendo todas as figuras até chegar na centésima, mas sim que você crie um padrão. E esse padrão, ele é uma sequência. Então, o que significa isso aqui? A1, geralmente a gente fala que é o primeiro termo de uma sequência. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, em vez de colocar a figura 1, eu vou dizer que o primeiro termo dessa sequência tem uma bolinha. A2 significa segundo termo, ou seja, segunda posição. Então, o que significa? Significa eu dizer que o segundo termo dessa sequência tem, 3 bolinhas. Certo? Quem é esse cara? Esse cara aqui é a nossa terceira figura, ou seja, o nosso terceiro termo. E ele possui 5 bolinhas. E aqui ficaria A4 igual a 7, ou seja, o quarto termo da nossa sequência é 7, certo? E aí eu tenho primeiro termo da sequência, a gente chama de A1. Segundo termo da sequência, de A2. Terceiro termo, de A3. E assim sucessivamente. Quarto termo, quinto termo, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, enésimo termo. O que é esse enésimo termo? Ele pode ser qualquer um dos termos dessa sequência. O décimo, oitavo, quinto, primeiro, terceiro. A N significa um termo geral, ok? E aí eu preciso passar isso aqui para vocês. Pode ser que vocês encontrem o AN mais 1. O que significa o AN mais 1? AN mais 1 é o sucessor do AN, certo? Então, o AN é um termo geral, ele pode ser qualquer um, certo? Agora, sei lá, se o AN for sexto termo, então ele é A6. Quem é o sucessor de A6? Não é o A7? A7 não é a mesma coisa que 6 mais 1? Tudo bem? Então, essa é a ideia do AN mais 1. Ele é o que vem depois do AN. E você pode ter também o AN menos 1. O que significa? O antecessor de AN. Que é o quê? Quem vem antes. Por exemplo, o A5. Quem é o A5? É a mesma coisa que A6 menos 1. Então, dá uma olhada. Se eu falar que o meu AN é o sexto termo, o termo geral é o sexto, então o sucessor dele é o A7, que é 6 mais 1. O antecessor dele é o 5, que é 6 menos 1. Por isso que eu chamo de AN menos 1, o AN e o AN mais 1. E aí fica a dica agora. Quem seria o AN mais 2?
por exemplo. E aí? Seria o sucessor de AN mais 1. Tudo bem? Que é quem nesse meu exemplo aqui? O AN mais 2 é igual ao 6 mais 2. Opa, mais 2. Que seria o A8. Certo? Então, isso aqui é apenas para vocês terem uma noção da nomenclatura. E quem é o antecessor de N-1? Seria o AN-2. Tudo bem? Então, essa nomenclatura vocês vão encontrar em alguns problemas. É muito importante vocês saberem o que significa, certo? Voltando aqui para o nosso problema, qual que é o detalhe? Então, a gente já entendeu essa sequência, a gente já entendeu o que significa A1, A2, A3, A4, AN mais 1. Só que, e se eu te pedir o centésimo termo, como eu disse antes? O padrão dessa minha sequência é aumentar de 2 em 2. Ela sempre aumenta de 2 em 2. Então, eu posso sugerir que ela multiplica por 2. Por que multiplica por 2? Porque ela sempre aumenta de 2 em 2. Então esse é o padrão dela, 2 vezes o n. Só que agora vamos entender uma coisa. O que é o n? N é o meu termo, né? O termo. O n é o termo. Tudo bem? Então, se o termo for 1, vai ficar 2 vezes 1. Que dá 2. Se for o segundo termo, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 3, que dá 6. 2 vezes 4, que dá 8. Está dando os resultados da nossa sequência? Não está. Por quê? Porque o primeiro termo não dá 2. O primeiro termo dá 1. O segundo termo é 4. Aqui, e o certo seria 3. O que você percebe? Realmente ele está aumentando de 2 em 2, mas o que está acontecendo aqui? Sempre passa 1. Então, o que eu teria que fazer para corrigir isso? Eu teria que subtrair 1 de todos eles. Concorda? 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. E assim por diante. Então eu consigo concluir que o meu termo geral dessa sequência é AN igual 2n menos 1. O que eu estou dizendo aqui? Que qualquer termo dessa sequência, o termo geral dela, sempre vai ter esse comportamento, 2n menos 1. Então, por exemplo, qual é o quinto termo? Então, peraí, você quer descobrir quem? O quinto termo? Opa, então eu quero descobrir o A5, que é o quinto termo. 2 vezes 5 menos 1. Isso vai dar 9. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. E se eu quiser saber o centésimo termo, como a gente tinha dito? 2 vezes o n, que é o n? 100. Menos 1 vai dar 199. Ou seja, o centésimo termo tem 199 bolinhas. Muito mais fácil do que eu ficar realmente fazendo todos os desenhos. Certo? Vamos ver mais um exemplo de sequência para que a gente possa tentar determinar esse padrão. Certo? Dá uma olhada nesse nosso próximo exemplo. Qual o número de quadrados brancos da próxima figura? Então, você tem aqui uma sequência, tá vendo? Então, aqui nossa sequência é formada por quadradinhos agora. E eu estou te perguntando qual o número de quadradinhos brancos. E aí, você consegue observar algum padrão nesse exercício? Você já conseguiu determinar quantos quadradinhos brancos vão ter na próxima? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo, tenta descobrir quantos. Talvez você pode ter pensado, essa figurinha aqui tem 1, 2, 3, 4, ela tem 5 quadradinhos brancos. Então, como que eu faço? A primeira figura, ou o primeiro termo, tem 5 quadradinhos brancos. A segunda figura tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos brancos. E essa?
o terceiro termo ou a terceira figura. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 18, 19, 20, 21 quadradinhos brancos. E a quarta? Quantos? Se você respondeu que a quarta figura tem 32 quadradinhos brancos, você acertou, certo? Qual que é a ideia? Você tentar pensar qual o padrão que isso está seguindo. Ela é um pouquinho diferente do primeiro exemplo. Por quê? Porque ela não aumenta sempre a mesma quantidade. Aqui aumentou 7. E aqui aumentou quanto? 12 para chegar no 21, aumentou 9. E aqui a quarta figura, que são 32 quadradinhos. Agora ela aumentou 11. E a quinta figura? Quantos quadradinhos brancos vocês acham que vai ter? Já descobriram? A quinta figura tem 45 quadradinhos. Então, se eu colocar aqui, para a quinta, que tem 45, ela está aumentando quanto? Mais 13. Então, olha que interessante. Ela não aumenta sempre a mesma quantidade. Mas o aumento aumenta 2 unidades. Conseguem perceber isso? Aqui aumentou 7, mais 2. Aumentou 9. Mais 2, aumentou 11. Mais 2, aumentou 13. Cada figura tem um padrão. Agora a proposta é você imaginar o seguinte. Se eu mudar essa pergunta, se eu colocar aqui, qual o número de quadrados brancos da 10ª figura? Como você vai fazer? Você vai fazer um por um? Antes de você ir para a 10ª figura, é você tentar descobrir qual o padrão, certo? Então, qual o padrão que está acontecendo aqui? O que você observa de padrão? Além daquela questão de ir aumentando. Pausa o vídeo nesse momento e tenta descobrir quantos quadradinhos tem a 10ª figura e, melhor ainda, tenta descobrir um termo geral para essa sequência. Eu acho que você percebeu que todas as figuras... O que acontece com todas as figuras? Está tirando 4 quadradinhos, vocês percebem? Todas as figuras subtraem 4. Todas elas, certo? E agora? Outra coisa que você deve perceber é que aqui eu tenho números de quadrado perfeito. Por exemplo, qual o total de quadradinhos aqui? Isso aqui tem 9 quadradinhos e eu tirei 4. Isso aqui tem 16 quadradinhos e eu tirei 4. E essa tem 25 quadradinhos e eu tirei 4. É sempre um número quadrado perfeito, por isso que tem a figura de um quadrado, e eu estou subtraindo 4 elementos. Então, vamos escrever dessa seguinte forma. Isso aqui poderia ser 3 ao quadrado e eu tiro 4. Isso daqui é 4 ao quadrado e eu tiro 4. E esse? 5 ao quadrado e eu tiro 4. Perceba que a gente já descobriu um padrão para essa sequência. Qual o padrão? É um quadrado, certo? Um quadrado perfeito subtraído 4. Então, você até poderia pensar que o seu termo seria AN igual n ao quadrado menos 4. Ele tem esse jeitão, vamos dizer assim. Só que não dá certo. Por quê? Porque o primeiro termo tem que dar 5. Para ser 5, aqui não pode ser 1. O primeiro termo vai dar 5. E se você, para dar 5, aqui teria que ser quanto? 3. E não 1. Para dar 12, o n deveria ser 4 e não 2. Você percebe que o termo ele é 2 unidades menor que o número que está ao quadrado. Então, esse 1 eu precisava somar 2 para ficar 3 aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui é 1. A1
ficaria 1 ao quadrado. Mas eu não quero que seja 1 ao quadrado, eu quero que seja 3. Falta 2. Se aqui fosse A2, ficaria 2 ao quadrado. E o 2 ao quadrado eu quero que seja 4. Falta 2. Então, esse meu termo geral, ele vai ser quem? AN, n mais 2 ao quadrado menos 4. Ou seja, é o termo somado duas unidades ao quadrado. Por quê? Porque o primeiro mais 2 dá 3. O segundo termo mais 2 dá 4. Terceiro termo mais 2 dá 5. Tudo bem? E agora, qual é a quantidade de quadradinhos brancos da 10ª figura? Opa, vamos responder então. A 10ª figura possui 10 mais 2 elevado a 2 menos 4. A 10ª figura é 12 ao quadrado menos 4. A 10ª figura possui 144 menos 4. A 10ª figura possui 140 quadradinhos brancos. Então, como que a gente fez isso? Determinando um padrão para a nossa sequência, certo? Até a próxima. Valeu, pessoal!